Olá, eu sou o Thales, sejam bem-vindos ao canal Radicalizando Filmes. Hoje irei explicar um filme de ação e fantasia de 2020 chamado Double World. O filme começa com a narrativa do conflito entre os dois reinos, um chamado Zhao do Sul e o outro chamado Yan do Norte. Depois de muito tempo, os dois reinos simplesmente decidiram ficar em paz. Não muito depois, o reino de Yan do Norte envia os dois oficiais até Zhao do Sul para dar oferendas ao rei de lá. Acontece que, na verdade, eles foram enviados para retirar a vida do rei. No entanto, o chefe do clã Falcão ajudou o rei eliminando os dois agentes. Depois que isso aconteceu, o rei ficou bravo e provocou um conflito novamente. Mas como não tinham um marechal, o rei de Zhao do Sul ordenou que seu funcionário chamado o Grande Tutor organizasse um torneio para escolher um novo marechal. O Grande Tutor então liberou 8 águias para convidar guerreiros dos 8 grandes clãs para esse torneio. No clã Qinyuan, um dos clãs mais pobres do reino, um homem chamado Yilong está no depósito de água pegando um pouco dela e é pego no flagra pelos guardas. Ele tenta escapar e faz um andaime quase cair em cima de uma jovem, porém um homem chamado Chu Han a ajudou a tempo. Ele é pego por um guarda chamado Qiu enquanto a águia chega e convida os guerreiros do clã Qinyuan para o torneio de artes marciais. O chefe do clã então conta tudo sobre a competição para todos e diz que o rei precisa de 3 dos guerreiros de cada um dos clãs para participar. Enquanto isso, Yilong, que havia sido pego, decide se voluntariar para participar do torneio. O chefe permitiu que ele participasse, pois o clã está sem guerreiros, e também escolheu Qiu como o segundo candidato. Qiu perguntou ao chefe o que o vencedor ganharia depois de vencer o torneio, e o chefe disse que se tornaria o marechal de campo do rei. Ao ouvir isso, Chu Han se ofereceu para ser o terceiro candidato. Mesmo sendo conhecido como desertor, o chefe permitiu que ele também participasse. Antes da viagem, Yilong foi se despedir do túmulo de sua mãe e o chefe lhe contou sobre seu passado. Nós vemos que quando Yilong nasceu, sua mãe perdeu a vida logo em seguida. No entanto, ela o chamou de Yilong antes de partir. Após o flashback, o chefe dá uma lança para Chu Han. Ele costumava ser um soldado, mas havia sido exilado. Depois que o chefe terminou, os heróis começaram a jornada. Logo chegam ao deserto e durante uma conversa, um escorpião gigante salta da areia e tira a vida de Qiu. Yilong e Chu Han tentaram ajudar, mas já era tarde demais. Depois, os dois conseguem derrotar o escorpião e Chu Han diz que eles têm que encontrar uma pessoa merecedora para substituir Qiu. Depois de conversar, os dois continuam sua jornada até a noite e descansam no deserto. Durante esse tempo, Yilong perguntou a Chu Han por que ele decidiu participar do torneio, mesmo sabendo que as pessoas do clã não gostam dele. Chu Han diz que não está lá pelas pessoas do clã, mas sim pelo dono da lança, que era seu irmão mais velho. Nós então vemos a Batalha dos Reinos 10 anos atrás. Chu Han e seu irmão são os guerreiros do clã Chu. Eles tiraram a vida de muitos homens de Yan do Norte e venceram a disputa. Eles até mesmo cortaram a cabeça do marechal inimigo diante de sua própria herdeira. Porém, como resultado, eles foram enganados pelo Grande Tutor, que sempre temeu o clã Chu e os eliminou. Chu Han é a única pessoa que sobreviveu após o embate, e essa é a razão pela qual as pessoas do clã Qinyuan dizem que ele é um desertor. Chu Han também revela que seu plano principal é tirar a vida do Grande Tutor. Na capital, o Grande Tutor encontra um homem enviado pelo reino de Yan do Norte. Ele é e sempre foi um traidor trabalhando para o reino de Yan do Norte. O homem o avisa que o rei deseja a queda de Zhao do Sul, e o Grande Tutor afirma que já tem um plano. Enquanto isso, os heróis continuam sua jornada no deserto, mas dessa vez eles avistam um grupo do clã Lagarto que perseguem uma jovem chamada Jing. Ela pegou algo deles. No entanto, Chu Han e Yilong não se interessam nela, pois têm pressa de chegar à capital. Imediatamente eles veem um grupo do clã Lagarto retornar, revelando uma enorme tempestade de areia em direção a eles. Vendo isso, todos no deserto tentam se esconder, mas durante a bagunça, Chu Han e Yilong têm que tentar salvar a vida do chefe do clã Lagarto também. Depois da tempestade, Chu Han encontra Yilong enquanto eles são observados por uma mulher misteriosa de azul, mas não dão atenção para ela. Mais tarde, o chefe do clã Lagarto se aproxima deles e lhes dá um cavalo como agradecimento por salvarem sua vida, e depois todos seguem seus caminhos. Pouco tempo depois, Chu Han e Yilong chegam à capital. Dentro da cidade, eles passam por muitas pessoas do norte de Yan que foram trancadas em uma jaula depois que falharam no conflito entre as nações. Depois disso, eles chegam a um grande salão onde todos os candidatos aguardam a chegada do Grande Tutor. Lá, Yilong pergunta a muitas pessoas sobre uma floresta mística, mas todos dizem que é apenas uma lenda. Um pouco mais tarde, a jovem Jing, que vimos no deserto, também chega na capital. O chefe Lagarto e seus homens se aproximam dela e exigem o que ela pegou deles, mas ela diz que só devolverá depois que vencer a competição. Ao ouvir isso, os homens começam a investir contra ela, mas Jing é habilidosa demais para eles. No entanto, durante a luta, o chefe do clã Falcão
ajuda os homens e pega o que ela tirou deles, devolvendo ao clã Lagarto. Depois disso, o grande tutor chega com seu animal de estimação e dá as boas-vindas a todos. Durante esse tempo, Chu-Han quer tirar a vida do grande tutor, mas Ilong o impede a tempo. O grande tutor declara que a primeira arena será iniciada em alguns dias. Mais tarde, naquela noite, Ilong diz a Chu-Han que eles não deveriam estar pensando em como tirar a vida do grande tutor, mas sim em como encontrar um membro para substituir Kyu. No dia seguinte, Chu-Han e Ilong conversam sobre o problema em encontrar um novo membro e Jing escuta tudo. Ela os segue até chegar a um pequeno leilão onde os mercadores vendem os prisioneiros de Yan do Norte para trabalharem de graça pelo resto da vida. O comerciante ordena que eles comecem um embate entre si na jaula e o vencedor obterá a liberdade se alguém se interessar em comprá-lo. Uma mulher chamada Binu ganha esse embate e será libertada após alguém comprá-la. Jing também assistiu a esse embate e sentiu pena de Binu. Ela esbarra em Chu-Han de propósito, fazendo seu braço levantar e todos acham que ele quer comprá-la. No entanto, Binu fica assustada depois de ver a lança de Chu-Han. Acontece que ela é a herdeira do marechal que o irmão de Chu-Han havia tirado a vida. Depois de lembrar disso, Binu pega uma lâmina e segue Chu-Han para honrar o nome de seu pai. De repente, Chu-Han e Ilong encontram Jing e ela afirma que quer se juntar aos dois. Como falta pouco para o torneio, eles concordam em aceitá-la. Depois, Ilong vê uma mulher que veste azul novamente, mas ainda não presta atenção nela. Mais tarde, naquela noite, Binu tenta tirar a vida de Chu-Han pelo nome de seu pai, mas Chu-Han sabia disso e se defendeu a tempo. Binu então revela tudo para ele, mas o próprio Chu-Han diz que ele dará sua vida a ela no dia seguinte, quando tiver uma chance de se aproximar do grande tutor e tirar a vida dele. É chegada a hora do torneio. Os representantes de todos os clãs estão presentes, mas apenas 3 clãs passarão para a próxima rodada. A condição nessa rodada é que todos os membros de cada grupo estejam amarrados por uma corrente. Eles precisam atravessar um grande círculo com diversas lâminas afiadas por baixo. Se alguém cair, levará o time inteiro junto. Os grupos que chegarem ao outro lado e se encontrarem com o grande tutor passarão por essa rodada. Depois da explicação, os representantes dos 8 clãs começam a correr em direção ao grande tutor. No entanto, os grupos com menos habilidade rapidamente perdem suas vidas. Para dificultar, o comitê lançou várias grandes bolas de metal que rolam nas correntes, fazendo com que os grupos fracos sejam também eliminados. Chu-Han, Ilong e Jing estão tentando seu melhor como um time. Não muito tempo depois, o grupo do clã Zichuan, cujos membros são todas mulheres, chegam ao objetivo e o comitê as declara como o grupo número 1. Depois disso, os 3 amigos também chegaram, o que significa que o clã Kinyuan é o número 2. Na arena sobraram o clã Falcão e o clã dos Lagartos. Um dos membros do clã Falcão enfia a perna na corrente e o chefe decide cortá-la de uma vez. Como resultado, o clã Falcão chegou ao objetivo e o comitê os declarou como número 3. Depois da primeira rodada, o grande tutor vai dar o passaporte para a próxima rodada aos vencedores. O clã Falcão recebe apenas 2, pois um dos membros perdeu uma perna. Enquanto isso, Binu observa Chu-Han à distância e se prepara para eliminá-lo depois que ele tirar a vida do grande tutor. Ao chegar perto de Chu-Han, o grande tutor vê a lança e reconhece que Chu-Han deve ser um remanescente do clã Chu. O homem quer muito tirar a vida do tutor, mas não vai adiante, pois não quer que Ilong e Jing sejam envolvidos nisso. Mais tarde, Chu-Han vai ao encontro de Binu e ela pergunta por que ele não eliminou o grande tutor. Ele diz que não era a hora certa. Durante a conversa, 3 homens aparecem e querem tirar a vida de Chu-Han. Ele e Jing encaram 2 dos homens, enquanto Ilong persegue o outro que tentou fugir. Ilong consegue pegar o homem, mas uma flecha do nada tira a vida dele. Durante a noite, Chu-Han suspeita que os homens foram enviados pelo grande tutor, pois ele reconheceu sua identidade durante o torneio. Chu-Han quer tirar a vida do grande tutor naquela noite. Ao ouvir isso, Ilong e Jing o param e dizem que se ele tentar, será eliminado pelos guardas. Porém, se ele ganhar a rodada final e se tornar um marechal, com certeza conseguirá seguir com seu plano. Ilong entra na cidade e encontra Binu, que está bebendo. Os dois vão até o mercador e libertam todos que estavam lá. Ela investe contra o comerciante, mas não tira a vida dele e permite que ele saia enquanto ela pensa sozinha na jaula. No dia seguinte, a próxima rodada começa. Agora os candidatos devem entrar na caverna para pegar o ovo de uma criatura chamada o Rei Besta. Apenas um grupo irá para a final. Dentro da caverna, Jing avista uma flor estranha, mas quando se aproxima, ela libera um gás venenoso, porém Chu-Han a ajuda, fazendo com que ele seja atingido pelo gás no lugar dela. Os amigos então levam Chu-Han para descansar, enquanto ele lhes diz que o antídoto é um musgo que brota na caverna e tem uma cor laranja. Ao ouvir isso, os dois correm para encontrar esse musgo, enquanto Chu-Han espera por eles. Ao mesmo tempo, os membros do clã Zichuan foram eliminados por plantas estranhas, enquanto o clã Falcão encontrou
achou o ovo. O chefe e seu parceiro tentam fugir do Rei das Bestas, mas seu parceiro é eliminado pelas plantas estranhas, enquanto Ilong e Jing chegam lá. As plantas então investem contra o chefe, fazendo-o perder o ovo, que rola para as mãos de Jing. Enquanto isso, o Rei das Bestas chega e persegue Jing para obter o ovo de volta. Ela então se esconde atrás de uma grande pedra, enquanto Ilong chega e pega o ovo dela, fazendo o Rei Besta persegui-lo. Não muito tempo depois, os dois entram numa pequena caverna. Ilong avista o musgo que eles precisam para curar Chu-Han na coroa do Rei Besta. Jing então pega um pouco do musgo e os dois saem, deixando o Rei Besta preso na pequena caverna. Depois disso, os dois usam o musgo para curar Chu-Han. Depois disso, Ilong lembra que o Rei das Bestas está preso na pequena caverna e então volta para ajudá-lo por algum motivo. Ao chegar, ele percebe que a besta estava presa por sua coroa, então o jeito é puxá-la. Ilong, Jing e Chu-Han se unem para ajudar o Rei das Bestas e conseguem libertá-lo. Ele então parece querer obter o ovo de volta, mas Ilong diz a ele que apenas pegará o ovo emprestado e trará de volta depois. Sendo uma criatura mítica, o Rei das Feras entende a mente humana e permite que eles saiam com o ovo. Ao sair da caverna, a misteriosa mulher de azul aparece e os observa novamente, mas eles não sabem disso. Os heróis então levam o ovo para a capital e, como resultado, podem chegar à final do torneio. Mas se todos os outros clãs foram eliminados, como será a rodada final? O grande tutor revela que só pode existir um marechal e eles terão que tirar as vidas um dos outros para decidir quem conseguirá o cargo. Depois disso, o grupo se reúne e decidem que Chu-Han é o mais merecedor para se tornar o marechal. De repente, a mulher misteriosa que sempre os observou aparece e afirma que ela é a amiga do pai de Ilong e os leva a um lugar para resolver o problema deles. Esse lugar é a floresta mística que Ilong sempre quis encontrar. A mulher misteriosa usa um feitiço e a voz da mãe de Ilong começa a dizer a todos lá que Ilong é filho do ex-rei de Yan do Norte. Ilong então pensa que a misteriosa mulher está apenas brincando, até que ela decide testar seu sangue para encontrar a verdade. Ilong então corta a palma da mão e a limpa em seu braço. Como resultado, uma marca aparece nele, o que significa que a história é real. A mulher misteriosa então os deixa. Chu-Han começa a ficar emocionalmente instável quando descobre que seu amigo é seu inimigo. Ele então abandona Ilong e Jing o segue. Ela tenta reconectar a amizade deles, mas Chu-Han não se importa com ela, fazendo-a ficar chateada e ir embora. Enquanto isso, a misteriosa mulher diz a Ilong que ele é gentil como seu pai e atualmente o rei de Yan do Norte é uma pessoa muito cruel. Se Ilong concordar em seguir seu destino, ela o ajudará a alcançar o trono. O filme corta para Chu-Han. Ele encontra Binu na floresta, onde ela se despede dele depois de compreender o sentido de sua vida. Ela revela que o comerciante que costumava mantê-la na gaiola nunca bloqueou sua liberdade, ela mesma que bloqueou sua mente para obtê-la. Agora ela entende sobre isso e vai embora. Depois que ela sai, Chu-Han se apressa para pedir desculpas a Jing, e enquanto isso ela sofre uma emboscada do grande tutor e seus homens. Eles querem tirar sua vida para pôr a culpa em Chu-Han e poderem eliminá-lo antes da rodada final. O grande tutor a derrota antes que Chu-Han chegue. O homem tenta salvá-la, mas o grande tutor diz que vai tirar a vida dela se ele não se render. Por fim, Chu-Han se rende para salvar Jing, mas o grande tutor não respeita o acordo e atravessa Jing com sua lâmina. Em seguida, ele captura Chu-Han. Ilong quer deixar a capital antes da rodada final, mas ele encontra Jing dando seu último suspiro na floresta. Ela diz a ele que Chu-Han foi levado pelo grande tutor e pede a ele para ajudar o homem. Em seguida, ela perde sua vida. Ilong então fica muito chateado e enterra seu corpo antes de encontrar uma maneira para ajudar Chu-Han. Mais tarde, o chefe do clã Falcão quer deixar a capital depois de falhar na segunda rodada, mas encontra Ilong. O homem conta a ele sobre o plano do grande tutor e pede ajuda para reunir os guerreiros dos clãs contra o grande tutor antes que seja tarde demais. Ao mesmo tempo, o grande tutor leva Chu-Han para conhecer o rei que aguardava a rodada final com a população. O grande tutor diz ao rei que Chu-Han é um, digamos, tirador de vidas, que quer vencer a rodada final eliminando o parceiro de seu clã. O rei então ordena que o guarda elimine Chu-Han. Porém, imediatamente Ilong chega e pede ao rei para permitir que ele tire a vida de Chu-Han sozinho. Ilong diz que embora Chu-Han seja o culpado, a rodada final não faria sentido se ele perdesse a vida antes. Ao ouvir isso, o rei reconsidera e a população apoia, fazendo com que o rei
aprove. Enquanto isso, o chefe Falcão encontra os outros guerreiros do clã que querem ir embora depois de falhar no torneio. Ele lhes conta a verdade sobre o plano do grande tutor e pede a ajuda deles. Na arena, Ilong devolve a lança de Chu-Han, mas o homem não vê mais sentido em nada depois que Jing perdeu sua vida. O grande tutor ordena que seus homens disparem muitas lâminas para eliminar Chu-Han na arena, enquanto Ilong tenta defendê-lo pedindo que volte ao normal. Durante esse tempo, Chu-Han tem um flashback sobre o passado e as boas lembranças dele, de Ilong e Jing juntos, fazendo com que ele volte ao normal. O grande tutor, vendo isso, ordena que seus homens iniciem o plano B, que é uma revolta para eliminar a vida do rei. Os heróis então querem ajudar o rei, mas o grande tutor capturou o rei e os seus oficiais leais, trancando-os no Palácio Real. Durante a confusão, Ilong quase perde sua vida, mas o homem vê a marca por acidente, revelando que ele tem sangue real de Yan do Norte, dando a Ilong a chance de eliminá-lo. Enquanto isso, Chu-Han encontra o leão negro do grande tutor, que parte para cima dele até que Binu chega e o ajuda. Ela é mordida pelo leão negro, que a joga longe, antes que o chefe do clã Falcão e os outros guerreiros cheguem e tirem a vida do leão negro. Chu-Han então se apressa para checar os danos de Binu, mas já era tarde demais. Ela havia perdido sua vida. Enquanto isso, o grande tutor liberou grande parte do combustível espalhado pelo Palácio Real para queimar e eliminar o rei, e planeja fugir usando uma asa delta. Ele quase consegue escapar, mas Ilong o viu a tempo e atrapalhou seu voo. Enquanto isso, o rei dentro do Palácio Real está quase perdendo sua vida com o calor, mas Chu-Han e o chefe do clã Falcão também estão tentando ajudá-lo. Os dois conseguem quebrar o portão do palácio e ajudar o rei, mas o chefe do clã Falcão sacrificou sua vida para isso. Ilong consegue fazer a asa delta cair. Chu-Han, vendo isso, se apressa para encher o grande tutor de e o arremessa contra o chifre pontiagudo de uma estátua, tirando sua vida. Depois de eliminar os vilões, o rei promoveu Chu-Han a grande marechal. Ele então pede ao rei que construam uma estátua de Jing na cidade para homenageá-la como guerreira, e o rei aprova. Ilong não quer nada do rei. Ele apenas deseja devolver o ovo para o rei das bestas. A gigantesca estátua de Jing foi construída. Chu-Han e Ilong se encontram na floresta. Ilong então deixa Chu-Han e parte em direção ao reino de Yan do Norte, enquanto os dois dizem que talvez se encontrem mais uma vez em batalha. E o filme acaba. The Promised Neverland. O filme começa com uma garotinha de 11 anos chamada Emma levantando de sua cama e acordando seus amiguinhos. Essas crianças vivem num orfanato chamado Gracefield House. Lá, todas essas crianças vivem felizes, sendo cuidadas e guiadas por uma doce mulher chamada Isabela. Todos na casa a chamam carinhosamente de mãe. Mesmo que não sejam conectadas por uma ligação sanguínea, elas vivem como uma grande e alegre família, sendo criadas com muito amor por sua mãe. O dia de todo mundo sempre começa quando Emma os acorda. Em seguida, todos sentam juntos à mesa e tomam um café da manhã nutritivo e diferenciado. No orfanato, as crianças têm aulas normais como em qualquer outra escola. Emma e seus dois melhores amigos, Norman e Ray, sempre conseguem as melhores notas. As crianças também têm números de identificação tatuados em seus pescoços e não sabem de nada sobre o mundo do lado de fora do orfanato. Esse orfanato é cercado por uma grande área gramada e uma floresta onde as crianças podem brincar à vontade. No entanto, elas não têm permissão para passar pela cerca que existe ao redor da propriedade. As crianças chegam ao orfanato ainda bebês, mas não ficam lá para sempre. Elas são criadas para serem adotadas por pais adotivos e saírem do orfanato. Dessa maneira, uma menina chamada Connie vai deixar o orfanato hoje. As crianças lhe desejam boa sorte e que seja muito feliz com seus novos pais. Em seguida, todos se despedem. Depois disso, Isabela leva a pequena Connie até a entrada do orfanato para encontrar seus novos pais. Enquanto isso, Emma encontra um bichinho de pelúcia de Connie em cima da mesa e corre para fora com Norman para devolvê-lo à garota. A menina não consegue dormir sem esse bichinho. Eles chegam até o portão de entrada e percebem que Isabela e Connie
Connie não estavam lá. Os dois lentamente passam pelo portão onde encontram um pequeno caminhão e ninguém por perto. Ao olharem para dentro do caminhão, os dois ficam aterrorizados. O corpo sem vida de Connie estava lá dentro com uma flor espetada em seu coração. Eles ouvem vozes se aproximando e decidem se esconder embaixo do caminhão. Do nada, duas criaturas grotescas se aproximam deles. Emma e Norman ficam em choque, paralisados de tanto medo. As criaturas falam umas com as outras sobre a carne humana ser a melhor que existe. Um deles afirma que a carne que vem desta fazenda é de elite e é guardada para o seleto grupo de demônios mais ricos. As crianças então descobrem que seu orfanato na verdade é uma fazenda onde eles são criados como gado apenas para serem comidos por demônios. Quanto mais inteligente é o aluno, mais cara e de qualidade é considerada a sua carne. De repente, Isabela chega lá e conversa com o demônio-chefe sobre os alunos que conseguem a maior pontuação na classe. Esses alunos são os considerados mais saborosos e estão sendo cada vez mais requisitados. Isabela os vinha educando com excelência a fim de torná-los mais saborosos e valiosos para os demônios. Ela promete trazer as crianças de mais alto valor na próxima vez. Norman e Emma escapam por pouco sem serem vistos e correm para o orfanato. Emma cai e começa a chorar, gritando de desespero. Ela alega que a garota que eles viram não era Connie e se recusa a acreditar que sua mãe possa ser tão má. Norman tenta acalmá-la e diz que eles têm que correr para longe do orfanato, mas Emma está preocupada com as outras crianças, que são como família para ela. No dia seguinte, Emma e Norman falam sobre os acontecimentos do dia anterior. Norman sugere que eles planejem uma elaborada e complexa fuga do orfanato e não contem aos outros antes que o plano esteja completo. Eles decidem cruzar a cerca para ver exatamente como é o mundo exterior. Depois de caminhar pela floresta por um bom tempo, eles alcançam uma parede muito alta. Eles não podem passar por cima dela, então decidem voltar. Enquanto isso, uma garotinha chamada Naila se perde na floresta. Isabela olha em seu relógio e consegue encontrar Naila rapidamente. Emma e Norman veem isso e percebem que o relógio é na verdade uma espécie de transmissor com o qual ela sabe onde estão todas as crianças em tempo real. No dia seguinte, Norman e Emma vão para a floresta com uma corda com a qual planejam cruzar o muro. Só então eles são pegos no flagra por seu melhor amigo, Ray, que suspeita deles. Norman revela a verdade sobre o orfanato para Ray, contando-lhe tudo o que ouviram e viram naquela noite. Ao contrário do que eles pensavam, Ray acredita neles quase imediatamente. Ele afirma que eles devem fugir do orfanato o mais rápido possível, porém Emma insiste que eles não devem deixar as outras crianças para serem comidas. Em casa, eles descobrem alguns livros que continham um selo com o nome de William Minerva e também palavras escondidas como mensagens criptografadas. À noite, Isabela apresenta a todos a nova babá e ajudante dela, a irmã Connie. A chegada de Connie torna tudo muito mais difícil para o grupo. Depois vemos Isabela e Connie conversando, quando Isabela revela que encontrou o brinquedo de Connie e está ciente de que Emma, Norman e Ray sabem sobre a verdade a respeito do orfanato. Entretanto, ela está confiante de que eles não conseguirão escapar. Depois de uma brincadeira de pique-pega contra a irmã Connie, que foi completamente derrotada por Norman e Ray, os três amigos partem para conversar em particular. Norman acredita que alguém entre as crianças é espião de Isabela e fornece a ela todas as informações. Se isso for verdade, eles sabem que só pode ser um dos mais velhos. O grupo decide contar a duas das crianças mais velhas, Dawn e Gilda, sobre a realidade do orfanato. Os dois não acreditam neles a princípio, mas acabam concordando em ajudá-los. Quando os três estão sozinhos, começamos a ter noção da real genialidade de Norman. Ele revela que disse a Dawn e Gilda dois locais diferentes das cordas que eles estão prestes a usar para escalar a parede. Aquela que desaparecer primeiro irá revelar quem é o espião. No dia seguinte, uma das cordas desaparece. Porém, Norman revela que a história da corda foi uma armadilha para Ray. Ele disse a Ray uma localização falsa para descobrir
descobrir se ele era o espião, e Ray caiu nessa armadilha. Entretanto, agora também percebemos o quão genial Ray também é. O garoto diz que descobriu a verdade sobre o orfanato há muito tempo, mas sabia que não poderia escapar. Nessa época, ele confrontou Isabela, que disse que não se importa que ele seja dado a um demônio um dia. Então, sem saída, ele se ofereceu para ser espião para ela, para que em troca ela atrasasse sua adoção. Contudo, Ray não disse a Isabela sobre o plano das crianças de usar a corda para escalar a parede, o que faz Norman acreditar que ele não é leal a ela. Ray então revela que há muito tempo planeja fugir. Na verdade, foi ele quem roubou o brinquedo de Connie para que Emma e Norman pudessem descobrir a verdade e também tentar fugir. Norman decide usar Ray como espião duplo e o mantém na equipe. À noite, Ray vai até Isabela e relata falsamente a ela sobre Norman tentando envenenar sua comida. Isabela agradece, mas diz que está chegando a vez de Ray ser adotado. No dia seguinte, todas as 5 crianças estão planejando pular a parede quando Crone as ouve conversando. Em vez de reportar a Isabela, ela se junta a eles. Acontece que Crone também já foi uma estudante como eles. Ela quer tirar Isabela do cargo e se tornar a nova mãe do orfanato. Para isso, ela está pronta para ajudar as crianças. À noite, as crianças visitam seu quarto. Crone conta a eles tudo que ela sabe sobre o mundo exterior. Há mais de 1000 anos, os homens e os demônios estavam em guerra. Depois de uma longa e sangrenta batalha, as duas raças decidiram não incomodar uma a outra. Um acordo chamado A Promessa foi feito. Segundo esse acordo, tanto humanos quanto demônios viveriam em seus próprios mundos separados. Alguns humanos foram deixados para trás no mundo dos demônios e assim foram iniciadas as fazendas de criação de humanos. Ao comer humanos inteligentes, demônios assumem seus atributos, o que os impedem de se transformar em monstros irracionais. Isso também beneficia os humanos. Por isso, eles permitiram o sacrifício de humanos na fazenda, para que o mundo pudesse ficar em paz. Antes de irem embora, Crone também lhes informa sobre o local onde os rastreadores estão instalados em seus corpos, atrás da orelha. No dia seguinte, Isabela se despede de Crone e lhe entrega uma carta. De alguma forma, ela descobriu suas intenções e conseguiu fazer com que a mulher fosse transferida. Ao sair, Crone vê sua avó supervisora no portão. Essa avó é como se fosse a diretora geral de todas as mães em todas as fazendas de crianças. Ela faz um demônio comer Crone por ter tentado ajudar as crianças. As crianças então executam seu plano. Emma e Norman vão para a parede enquanto Ray enrola Isabela. No entanto, seu plano logo falha quando Isabela tranca Ray dentro de uma sala e vai pegar Norman e a própria Emma. Ela os encontra perto da parede e finalmente os confronta, alegando que ela deu a eles tudo o que eles precisavam na vida, então eles não devem resistir ao inevitável. Emma tenta impedir Isabela e enquanto elas lutam, a mulher acaba quebrando a perna da garota. Isabela então informa a Norman que ele foi adotado e amanhã será seu último dia no orfanato. O grupo se reúne à noite. Eles estão preocupados com Norman, que afirma que morreria feliz se isso significasse que todos no orfanato ficassem seguros. Emma e Ray conseguem convencer Norman a fugir e esperar o momento certo para voltar e resgatar a todos dentro do orfanato. Durante a noite, enquanto todos estão dormindo, Norman encontra uma caneta estranha em sua gaveta. Essa caneta havia sido deixada lá por Crone para ajudá-los a escapar. No dia seguinte, Norman sobe na parede com a ajuda de uma corda para fugir, porém ele encontra um penhasco que não tem como atravessar. Ele retorna ao orfanato e aceita sua morte. O grupo então se abraça pela última vez com lágrimas nos olhos. Isabela finalmente o leva embora enquanto Emma chora de agonia. Para a surpresa de Norman, ele é levado para um homem ao invés de um demônio. O homem afirma que supervisiona tudo o que acontece entre o mundo dos demônios e dos humanos. Norman pergunta se ele é o tal William Minerva. O homem fica surpreso ao ouvir esse nome e diz que não. Enquanto conversam, um demônio chega na frente de Norman, pronto para devorá-lo. Nos próximos meses, vemos uma Emma deprimida se recuperando de seu ferimento. Ela e Ray perderam todas as esperanças e se esqueceram de seu plano de fuga. Isabela os observa todos os dias e fica feliz por todos estarem sob seu controle.
controle. Depois de 2 meses, finalmente é a vez de Ray ser entregue aos demônios. Na noite anterior, Emma vem visitá-lo e diz que eles ainda têm uma chance. Porém, Ray decidiu colocar fogo em si mesmo junto com a casa. Quando o fogo começa a se espalhar, Emma chora e chama por Isabela. Ela chega, manda as crianças saírem da casa rapidamente e tenta apagar o fogo. Depois de um tempo, ela percebe que nenhuma criança estava dentro da casa. Acontece que esse sempre foi o plano de Norman. Ele deixou tudo escrito em uma carta para Emma antes de ser levado embora. Nos últimos 2 meses, Emma não podia fazer nada suspeito porque estava sendo observada por Isabela. Então, em vez disso, Dawn e Gilda contaram às outras crianças seu plano e os prepararam para isso. Emma não podia contar a Ray antes porque Isabela os estava observando de perto. Infelizmente, eles têm que deixar várias crianças menores de 4 anos de idade porque não conseguiriam levar todas elas com eles. Porém, Emma deixou Phil a par de toda a situação. Ele vai tomar conta de todos e instruí-los até que ela possa voltar para resgatá-los mais tarde, quando tiverem mais ajuda. Agora eles escalam a parede conforme Isabela se aproxima deles com a ajuda do rastreador. Ela logo percebe que o aparelho não está funcionando porque as crianças removeram o dispositivo que tinham instalados em seus ouvidos. Finalmente, quando todos estão no topo da parede, eles arremessam as cordas para o outro lado do precipício e deslizam por elas até a outra extremidade. Ray fica impressionado, pois as crianças não estão assustadas. Parece que elas treinaram muito durante todo esse tempo. Emma é a última a ir. Porém, antes que ela possa deslizar, Isabela chega e ameaça cortar a corda. Emma emocionadamente diz a Isabela que ela sabe que matar seus filhos tem sido difícil para ela. Isabela sempre quis ver seus filhos crescerem e está realmente orgulhosa deles por terem chegado tão longe. Porém, ela nega tudo que Emma diz e continua mantendo sua palavra sobre querer as crianças de volta. Emma assume o risco e desliza pela corda. Isabela tem a chance de cortá-la, mas para a surpresa de todos, ela não cortou. A mulher observa as crianças que criou chegando do outro lado e sorri para elas pela última vez. As crianças então caminham pela selva. Eles param quando Emma conta a eles sobre a caneta que Crone havia deixado para eles. Essa caneta projeta uma imagem no ar ao ser aberta. Uma coruja emerge da imagem e os guia possivelmente até um lugar onde eles ficarão seguros. Enquanto isso, Isabela fica na frente da avó e do supervisor dos 2 mundos. Eles estão decepcionados com ela por deixar as crianças mais valiosas de todas fugirem. No final do filme, ela é alimentada para um demônio como punição. O filme termina com Emma e as outras crianças olhando para o horizonte onde criarão um novo futuro de liberdade para eles. Obrigado por assistir, até o próximo!